IP Newscast, tecnologias e negócios digitais passados a limpo. Me conta, Luiz, existe uma preocupação muito grande com esse avanço das nossas vulnerabilidades, o crescimento das falhas em cibersegurança, os aumentos dos ataques, enfim, o Brasil está entre os líderes aí em recepção de ataques, em vulnerabilidade, e agora a gente ainda tem o adicional da inteligência artificial, Uhum, cujo um dos temas é a vulnerabilidade das plataformas digitais especificamente, né? E com a IA generativa, você acaba tendo que lançar mão de recursos que antes estavam restritos ao ambiente corporativo, como Zero Trust, e acabar usando isso de forma massificada. Como é que você vê esse avanço e quais são os riscos eh, que você identifica que nós estamos mais expostos? perfeito. Bom, eu vejo isso como 2 vias, tá. Na primeira questão com relação à agilidade e praticidade das coisas, quando a gente fala de IA, a gente não está falando só daquela IA que você faz uma pergunta, assim: previsão do tempo, quais são os melhores bolos da região. Você pode usar a IA para fazer isso sim, mas a IA do contexto corporativo é de, por exemplo, num chatbot onde um cliente precisava ligar para sua central para pedir uma segunda via de conta, por exemplo, o chatbot já resolve isso muito mais prático, né? Uhum, Então, das vias positivas é isso, você ganha praticidade. A outra via é justamente essa questão de risco que isso traz na pipeline das empresas. Por quê? Uma vez que você faz uma automação, você dá a ela privilégios na sua infraestrutura. Então, você tem que dar acesso ali, por exemplo, a sua parte ali, né, do seu banco de dados, para que ele possa ali, por exemplo, no caso da Meta, aconteceu a exploração de um reset de senha sem verificação de contas, né, ou a verificação de forma incorreta. Mas, quando você faz essa questão de atribuir um privilégio excessivo no seu chatbot, na sua IA, você abre sim esse vertente que a gente chama de mais uma vertente de exposição que você tem como um vazamento, que você pode ali ter um data leak com relação aos dados da sua empresa de uma forma totalmente direta. E hoje, esse vetor, ele tornou um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil a vida do atacante. Por quê? Uma vez, para você gerar um comprometimento de conta, você precisava enganar uma série de pessoas para você conseguir essa série de contas, uhum, mandando ali um link falso para ele preencher o usuário e senha, falando que era um procedimento do banco e por aí vai. É, e hoje, o que, que o atacante precisa? Convencer aquele chatbot, aquela IA, que ele é realmente o dono da conta, a pessoa ali do outro lado que precisa daquele reset de senha. E foi justamente esse o caso da Meta, tá? Então, teve essa exploração ativa de mais de 20 mil contas, uhum, efetivamente. É, aconteceu essas falhas com relação a, por exemplo, é, demorar a identificação, né? Então, uhum, imagina, o pessoal que fez esse ataque conseguiu rodar em mais de 20 mil contas e conseguiu acesso nessas contas, dentre elas a conta antiga da administração Obama lá dos Estados Unidos, né? E começaram a fazer postagens ali que não tinha muito a ver com o perfil. Então, uhum, foi depois de muitas horas, que dias que a Meta foi identificar isso, sabe? uhum, Então, assim, uhum, é uma questão. O principal risco que eu vejo, se a gente fosse resumir numa única frase ali, é governança de IA. Por quê? Muitas empresas querem reduzir custo, ou seja, automatizando processos para conseguir tirar pessoas ali da operação e uhum, colocar um chatbot, uma IA, para fazer aquele trabalho mais repetitivo, aquele trabalho mais de, vamos dizer assim, mais prompt, né? Então, aquele trabalho que já tem um roteirinho, é do começo ao fim, assim, assim, assado, substitui por em vez de você pagar um salário para uma pessoa, você paga uma mensalidade de uma IA, por exemplo. Porém, é, sem essa questão de governança de IA,
fica extremamente difícil você ter essa administração de segurança. E isso vai ser as empresas que a gente chama de AI first, que são empresas como a própria Nubank, que está entrando nisso, empresas de tech, principalmente fintechs, que começaram a olhar essa questão de AI first, estão começando a sentir que vamos sair do piloto, vamos jogar isso já em prod, que a gente vai ganhar tempo. Pode até ser no curto prazo, mas a médio e longo prazo isso pode gerar uma mega dor de cabeça, tá? Então, é uma questão de governança de IA que as empresas simplesmente vamos usar porque o concorrente está usando, ou porque é legal, ou porque a gente consegue cortar custo de curto prazo, mas não olha para essa questão de governança, que é extremamente importante e que ainda é um assunto novo. Se você for ver ali essa questão de IA, surgiu ali 2020, 2021, esse boom, né, efetivamente, e pouquíssimas empresas hoje têm uma governança de IA. Antes da gente entrar no tema governança de IA, nós publicamos aqui no IP News, se não me falha a memória, na semana passada, uma pesquisa que fala que as empresas demoram 70 dias para corrigir uma falha. E você estava citando exatamente isso, né? Essa lentidão tem um preço que pode ser um preço bastante alto, não só para a empresa, quanto para o cliente. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esse assunto. Claro, e eu sei que talvez seja um assunto um pouco mais delicado, porque cada empresa tem um contexto e uma realidade diferente. Então, quando você fala em uma vulnerabilidade ou uma exposição, você não está só envolvendo, por exemplo, o time de segurança da empresa, você está envolvendo a área de negócios indiretamente, você está envolvendo o time de infraestrutura, DevOps ali, né, diretamente, e o time de segurança, que ele tem um papel ali de orientar e identificar, assim, vamos colocar numa timeline, identificar essas vulnerabilidades, primeira coisa. A segunda coisa no pipe de segurança, é entender como que aquela vulnerabilidade afeta, né, efetivamente a empresa, o negócio e afins. E a terceira é orientar os demais times a como deve ser realizada essa correção. E aí entra o pipeline, o time de DevOps, aí entra, por exemplo, o PO fazendo ali a administração ali da demanda, né, para priorizar ou não. Quem trabalha com segurança hoje em dia tem sempre uma mente do tipo, ó, prioridade zero, que é a mais alta ali, tem que ser a parte de segurança e correção de vulnerabilidades altas e críticas. Por quê? Se tem um vazamento, se tem uma exploração, e aí, não só no âmbito IA, mas até no âmbito de segurança em si, você acaba tendo essa exposição desnecessária da empresa, tá? Mas, como eu falei, por que é um pouco delicado? Porque cada empresa tem uma realidade diferente e vão ter times diferentes e valores de investimento anual diferente em segurança e infraestrutura. Então, às vezes você pega uma fintech um pouco mais enxuta, 50, 100 funcionários, e vai ter um investimento, obviamente, relativamente mais baixo que um Nubank, que um Itaú, que essas grandes big techs aí de instituições financeiras, né, e afins. Então, assim, essa questão de vulnerabilidade, ela tem que ser tratada, primeiramente, pelo time de segurança construindo uma política de gestão de vulnerabilidades e definindo ali, por exemplo, um SLA de correção. Olha, se identificado alta e crítica, ela tem que ser corrigida imediatamente. Se identificada média, é num X tempo. E aprovado isso pelos diretores. Que é isso? Uma coisa é você ter a informação no papel. A outra coisa é você tirar. Eu sempre brinco aqui com meus clientes ali, quando a gente faz reunião, que é o seguinte, o papel aceita qualquer coisa. Se você colocar qualquer coisa no papel, ele vai aceitar. Sim. Só que tirar isso do papel é outros 500, porque exige envolvimento de demais pessoas, investimento de área, dinheiro, headcount, etc. Né? Então, assim, cada empresa tem uma realidade diferente e, com isso, é definido na política de gestão de vulnerabilidades que você tem ali um quadro simples, né? Um quadro simples de SLA, informando ali quais são os tipos de criticidade, né? Crítico, alto, médio, baixo, informacional, que é geralmente o padrão, mas cada empresa pode adotar o seu no seu contexto, mas geralmente são essas, e o SLA ali de correção. O que é uma boa prática desses SLAs?
imediato, se for crítica ou alta, as empresas que trabalham por sprints, né? Então, sprints é um período de tempo que uma squad, um time tem para fazer as correções. Você fala assim, olha, para a média eu consigo fazer isso em uma sprint e baixas até 2 sprints. E Uhum. não só isso, você tem que ter mecanismos internos para controlar. Porque uma coisa, de novo, o papel está escrito que o SLA é esse, mas o que o time de segurança faz para controlar isso? Né? E existem diversos fatores, diversos contextos que pode ser fazer. Luiz, eu posso fazer isso no Excel? Pode. Se isso funcionar para o seu time, tá valendo. Sim. Luiz, eu tenho uma grana aqui, eu tenho soluções de ponta de mercado que fazem isso para mim automaticamente. Beleza. E isso vai de acordo com o contexto de cada empresa, tá? Então, Uhum. Tá. por isso é uma questão importante. Antes dessa avalanche de IA generativa, a gente já falava e insistia na mensagem de que a segurança tinha que estar na raiz do desenvolvimento das aplicações. Uhum. Você acha que a gente entrou nesse mar de IA generativa sem amadurecer essa ideia de desenvolver com segurança? Eu tenho certeza disso. A gente tem um termo para isso, tá? Que é o Security by Design, tá? Uhum. O Security by Design, ele diz que você precisa, bem em termos leigos, tá? Uhum. Desde o dia zero da concepção de um produto, você já precisa pensar em segurança, tá? Então, eu estou desenvolvendo um sistema, sei lá, de empréstimo, que é um sistema extremamente complexo de se fazer, porque você tem o Uhum. número de cela, pagamento, enfim, validação de CPF, etc. É, e você tem que pensar, por exemplo, como que o usuário vai fazer a autenticação nesse sistema de empréstimo, como que ele vai fazer o envio do MFA, né, que é o Multi-Factor Authenticator, para ele conseguir ali acessar com segurança, se vai ser reconhecimento facial, etc. Ou seja, o Security by Design, ele pensa ali na parte de segurança desde o começo da concepção. A gente sabe que muitas empresas já começam startups, né? Começam com 1, 2, 10 pessoas e começa a crescer exponencialmente num número absurdo. E aí, quando a empresa vê, já está com 200, 500 funcionários e não tem ninguém do time de segurança ou uma pessoa para fazer toda a segurança disso. E é aquela questão de você fortalecer a base. Muitas empresas não fazem nenhum um mínimo de segurança, que é fazer um pen test, que é um teste de intrusão para fazer a validação de vulnerabilidades dos seus produtos, serviços, etc. E já querem colocar simplesmente IA no meio de tudo. Por quê? Porque é legal, porque o concorrente está fazendo, porque otimiza tempo. É tudo isso. Porém, Sim. se você não arruma a sua base, é o que eu sempre falo, você tem que fazer o arroz com feijão, o básico. Não Uhum. adianta você querer o extraordinário, uma Ferrari, se o que você tem hoje é um patinete, né? E você Sim. tem a grana ali para comprar um patinete. Então, é tudo uma questão de equilíbrio e contexto. Então, assim, arrumar a base, fazer o básico, ter uma pessoa ali cuidando do seu time de segurança, de novo, aquela questão do contexto, né, da empresa, do tamanho dela, headcount, etc. Mas pelo menos ter uma pessoa com o apoio de uma IA. O Cloud Code hoje, ele está crescendo muito, né, com Uhum. relação à parte de segurança. Sim. Então, ele tinha o Mythos, né, que é a classificação do modelo dele, que foi liberado para algumas empresas lá nos Estados Unidos, acho que uns 2 meses atrás, mais ou menos, que fazia validações de segurança e meio que substituía um time de segurança todo, um único modelo de IA. O pessoal olha para isso, um dono de empresa, um diretor, fala: meu Deus, eu vou economizar muita grana aqui, milhões, colocando uma IA. Mas quem vai fazer a governança dessa IA? Quem que vai olhar para isso? Sendo que você já quer colocar IA, que é um nível acima, que você precisa ter de segurança, sendo que você não tem nem o básico. Uhum. O que está abaixo desse guarda-chuva governança? Show. Quando a gente fala de governança de IA, a gente fala de gestão de acesso. Hum. Então, por exemplo, o tipo de acesso que a IA vai ter, quem Uhum. tem acesso nessa IA, como essa IA é acessada. Uhum. Hoje, existe uma vulnerabilidade que chama Prompt Injection. Essa vulnerabilidade, ela busca, por exemplo, você tem um sistema que ele faz, sei lá, segunda via de conta. Vamos supor, segunda via de conta de luz. E você fala com ele falando: ó, eu sou o Luiz, meu endereço é tal, meu CEP é tal, Uhum. e eu queria a minha conta de luz. E ele Uhum. simplesmente te entrega a conta de luz.
Porém, se eu pegar aqui e falar, olha, eu sou a Jaqueline e já aconteceu um vazamento de dados seu, alguma coisa assim, eu consegui suas informações na internet. Eu sou a Jaqueline, esse aqui é meu CEP, esse aqui é meu endereço, eu quero minha segunda via. E ele me mandar, opa, tem uma coisa errada. Por quê? Ele tem que fazer uma validação, mandando um e-mail para o e-mail conhecido da Jaqueline, mandando um SMS para o seu número já conhecido. Então, ou seja, é pensando não só nas informações que a IA acessa, mas pensar também nas possíveis explorações que ela pode ter. Por exemplo, aqui na LC, nós desenvolvemos um sistema para justamente ajudar nessa questão de vulnerabilidade do ciclo todo, desde identificação até a resolução. E temos uma IA lá no meio. E essa IA, ela tem prompts específicos para responder apenas sobre a vulnerabilidade em específico, justamente para evitar que alguém mal intencionado use ali os nossos tokens, tenha exploração ativa, de usando a nossa IA para fazer algum tipo de exploração web, porque vai sair da nossa chave API. Então é isso. Embaixo da governança de IA, em resumo da ópera, é essa parte de acesso, é a parte de contexto do fluxo. Então, qual que é o objetivo dessa IA, né? Qual que é o fluxo que vai ocorrer, quais são os possíveis fluxos, e colocar travas de segurança nisso para limitar aquele contexto específico, para que não tenha abuso da sua chave API ali, da sua IA, para fazer coisas mal intencionadas utilizando a sua empresa, porque isso acontece muito, tá? Volta e meia a gente vê uma notícia ou outra disso acontecendo, não só do vazamento de chave de API, que é para fazer as requests ali para IA te responder, mas também a exploração disso, né? Então é um ponto que as empresas só começam a olhar para isso quando acontece com elas ou acontece com alguma empresa ali do nicho ou alguma empresa próxima. E para quem já avançou nessa questão de uso da IA, de automação de processo, porque acho que Gartner divulgou uma pesquisa também dizendo, olha, as empresas já saíram da fase de teste e já estão na fase operacional. Para essas que estão na fase operacional e que não pensaram em governança, ainda há tempo? Sim, tem sim. É o famoso antes tarde do que nunca, né? Eu tenho um outro pensamento aqui que não é quando vai acontecer. Desculpa, não é se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer algum tipo de Sim. data leak, exploração e etc. Não só no âmbito IA, mas no âmbito geral. Mas o que acontece? Sim, dá tempo, Uhum. porque se a empresa for esperar, não, vamos deixar o fluxo assim, a gente já implementou e tá assim, não implementamos, estamos zero governança de IA. É um aceite de risco que a diretoria está fazendo, Uhum. falando, olha, a gente tem um produto no ar, e aí, seja qual produto for, independentemente disso, e a gente tem o aceite de risco. Qualquer problema que acontecer nisso, com relação à exploração dessa IA, vulnerabilidade, etc., quem responde nisso são os diretores, que é eles ali que assinam ali, né, no frigir dos ovos ali, a responsabilidade da empresa, né? Quando Uhum. você fala do Bacen, por exemplo, são os diretores estatutários, e por aí vai. Então, assim, ainda essas empresas que implementaram e estão nessa fase de, eu chamo de teste em prod, né? Porque é uma questão ali que realmente é um campo desconhecido que o pessoal está desbravando agora. E Uhum. a gente está apoiando, por exemplo, empresas que implementou IA. Galera, vocês têm que aprender IA. Fizemos academia de IA, explicamos a questão de IA básica, bem assim, para leigos mesmo. Tem pessoal de RH fazendo automação, pessoal do financeiro que nunca teve esse contato com infra, com IA, Uhum. teve essa questão da capacitação, e agora a gente está orientando eles a fazer o processo de governança disso, que é, por exemplo, colocar alguns limites. Quando você tem uma IA Enterprise, como, por exemplo, no Cloud Code, você consegue colocar restrições de, por exemplo, olha, quando você receber algum tipo de senha, você simplesmente vai se negar a responder o cara falando, ó, essa senha que você me passou é uma senha, né, efetivamente, Uhum. você vai ter que rotacionar essa senha e a gente não vai continuar aqui a conversa porque você colocou uma informação sensível da empresa nessa conversa, sabe? Então, são essas coisas básicas que
Isso daqui é configurável em poucas horas pela empresa, claro, com um especialista ao lado, né, efetivamente, mas você consegue ter essas restrições para identificar, e não só identificar, ter um monitoramento contínuo disso é primordial, tá? Uhum. Porque não adianta nada você também colocar um controle e você não acompanhar isso, porque controles devem evoluir, porque as Uhum. vulnerabilidades evoluem também. Então, se Uhum. você falar assim em prompt injection, que é aquela questão que eu comentei, de imputar um prompt malicioso ou algo assim do tipo, para te instigar e a te passar a informação que não deveria, 2, 3 anos atrás, não, vai, uns 4 anos atrás, isso seria conversa de doido, né? Como a gente fala aqui. Mas, enfim, eu acho que é esse o ponto de vista. Dá tempo, sim, antes tarde do que nunca, mas Uhum. começar essa questão de monitoramento e não só monitorar uma vez, estabelecer o processo, mas ter esse processo de monitoramento contínuo. E existe alguma recomendação para as empresas que ainda não definiram as suas estratégias de IA, mas têm os seus funcionários utilizando IA, sem nenhuma padronização? Como é que você vê isso? Tem alguma recomendação para isso? Tenho, com certeza. E eu falo que deve ser a realidade de quase, não vou falar 100% das empresas, mas boa Acho que parte das empresas 99%. é a realidade hoje, tá? Mas, sim, a primeira, assim, é uma recomendação que eu dou, que é chave, assim, de ouro, que eu já até comentei aqui contigo, que é, faz o básico bem feito. O arroz com feijão. O que que seria o arroz com feijão nisso? Hum. Libera as licenças, as questões de uso de IA, mas com controles. É aquilo que eu te falei. Eu não vou simplesmente liberar uma licença de Cloud Code, de GPT, etc., para um time de tecnologia de 100, 200 pessoas, só entregar o acesso para ele e falar, ó, se vira. A Uhum. maioria não vai nem saber o que fazer, se você não tiver uma orientação, né? Sim. Então, a primeira coisa é, você pode sim liberar esse acesso, ele tem que ser, vamos dizer assim, algo que você tenha que fazer de forma centralizada, então Uhum. centralizar uma pessoa, um time para cuidar desses acessos e olhar para isso, Uhum. principalmente porque tem uma questão de budget envolvida, né? Então, Sim. eu não sei se você chegou a ver, mas uns meses atrás, a Uber estourou a quantidade de budget que ela tinha de IA para o ano todo em 4 meses. Por quê? Ela não tinha governança de IA. Ela simplesmente liberou para os funcionários, falando, usem. Usa. Em 4 meses foi toda a verba que eles tinham definido para o resto do ano. Então, Socorro. entendeu? Tipo, 1/3 do ano, acabou a verba. Ele fala, putz, agora a gente tem que ter a governança. Então, assim, impor esses limites, não Sim. só essa questão de segurança, que é essa questão dos prompts, né? Então, ó, Uhum. não pode colocar senha, não pode colocar informação confidencial, fazer esses bloqueios básicos, também fazer esse controle de budget, ó, cada pessoa, cada conta aqui vai ter, sei lá, $100 para usar de API por dia, Uhum. bateu isso, vai a aprovação para o diretor, e o diretor tem que aprovar porque vai sair do budget, né? Então, é o básico. E não só definir esses processos, mas documentar. Tem uma ISO, que é a 42001, que é basicamente um framework de segurança que cuida dessa parte de IA. E ela é recente, ali, de 2022, 2023. São alguns itens, né, de Uhum. segurança, a maioria que eu já citei, tá? Mas Uhum. itens básicos que você precisa ter na sua política, e aí você pode criar, por exemplo, uma política de IA, ou você fala, putz, Luiz, eu sou muito pequeno, não quero criar uma política, não tenho mão para isso, eu posso simplesmente editar minha política de segurança, que é a política de segurança da informação, colocar um capítulo lá, olha, regras para uso da IA. As regras aqui, a gente tem o prompt já personalizado, cada funcionário vai ter uma cota diária que pode utilizar da IA, a IA tem que ser feito tem que ser o uso realizado com responsabilidade, e existem controles de monitoramento e realmente implementar esses controles, que é o que eu te comentei, o Uhum. controle de prompt, de budget, etc. Por Sim. quê? Uma vez documentado isso e divulgado para os colaboradores e passado essa devida orientação, você fala, olha, existe a política ou o parágrafo ou o que seja ali, depende do contexto da organização, falando sobre essa questão de IA, existe o processo do tipo, desde como o colaborador solicita o acesso à IA, até como que ele usa no dia a dia, como é um processo de remover esse acesso em caso de desligamento desse colaborador, desse parceiro, enfim,
e Uhum. monitorar isso, né? São esses 3 principais passos. Porque se você não monitora nenhum dos dois ali, então, por exemplo, a política, você tem que rever uma vez ao ano, porque vai mudando e vai mudando muito rápido. Então, você tem que fazer essa validação da política para ver se aquele contexto, aquela realidade ainda está sendo a sua, né, da empresa, e também essa questão de evoluir muito rápido, né? Não só a questão de vulnerabilidade, mas de novidades mesmo. Então, às vezes a IA que você está usando já está ultrapassada, ou o modelo dela está ultrapassado, e você consegue atualizar isso com um monitoramento contínuo. Bacana. Então, você está dizendo que vai precisar de um profissional dedicado a essa gestão de IA, Praticamente. né? Uhum, praticamente. Já existe o nome para essa função? Olha, um nome oficial eu acho que não, mas o mais próximo disso seria alguém de segurança. Por quê? Tá. Quando você tem uma pessoa que trabalha com segurança da informação, ela já tem um básico em mente. O princípio de menor privilégio. Por Uhum. exemplo, quando você vai dar um acesso, esse princípio de menor privilégio é, se essa pessoa vai precisar, por exemplo, fazer uma consulta em banco, eu vou dar o acesso de consulta em banco. Para que eu vou colocar um acesso de escrita em banco, né, em banco de dados? A IA vai ser a mesma coisa, e vai usar o mesmo princípio de menor privilégio. Essa IA vai fazer consulta em banco. Para que eu vou fazer, dar um acesso para ela escrever informação em banco também? Então, assim, um profissional de segurança seria ideal. Por quê? Luiz, por que não tem um especialista em IA? A IA está há 4, 5 anos no mercado. Então, é muito difícil você se especializar num campo novo, né? Sim. Tem até algumas pessoas que se intitulam isso, e tudo bem, né? E cada empresa tem um nome, né, de cargo, de vaga, etc. Mas eu acho que eu daria algo no sentido de contratar uma pessoa sênior, né, de segurança da informação, seria ideal para começar essa questão de governança de IA, tá? Porque Tá. já é uma pessoa que tem em mente os princípios básicos de segurança, que a gente chama que é o CID, Uhum. confidencialidade, integridade e disponibilidade. E pensando nisso, você só muda do contexto, do fator humano para o fator IA. Bacana. Nós começamos falando sobre vulnerabilidade de Meta, e eu gostaria de concluir também falando sobre Meta, mas com um olhar do WhatsApp. Uhum, A Meta está introduzindo e já abriu a IA generativa dentro do WhatsApp. uhum, Qual é o risco disso? A gente tem vários processos, inclusive o Brasil, acho que é o segundo maior cliente de WhatsApp. Você tem pequenas empresas, você tem e-mail usando o WhatsApp para fazer vendas, para trocar informações, e agora você tem a inteligência artificial ali monitorando tudo que a gente está falando no WhatsApp, exato. praticamente. Como é que é isso? Boa. O que acontece? O pessoal eles têm uma falsa impressão de segurança, porque o WhatsApp tem aquele slogan lá, segurança de ponta a ponta com relação à privacidade das conversas. Mas quando a gente fala de IA, ele não está falando que em nenhum momento que é de ponta a ponta da IA, e essa IA, ela é feito o processamento do lado deles. Então, o que a gente manda para a IA, né, se você der um @meta ali e conversa com ela, manda gerar imagem, enfim, pergunta ali algumas coisas, você está mandando essa informação para o servidor de processamento deles, ali a cloud, e ele vai te devolver isso, né? Uhum. E você, ali como um usuário comum, falar, estou mandando essa informação, ele está me devolvendo e pronto. Tá lindo. Tá indo, tá funcionando, eu tô conseguindo fazer o que eu queria, resolver minha Uhum. dor ali, minha situação. Porém, a segurança disso, hoje a gente tem pouquíssima visibilidade do que está sendo feito, né? E essa questão do Instagram, ainda nesse contexto de Meta, acende esse alerta. Por quê? Hoje, eles começam com algumas configurações de IA lá dentro. Então, tem algumas restrições ali de termos que você usa, não usar a pessoa publicamente exposta, enfim, tem algumas travas de segurança que é o normal de algumas IAs ali, efetivamente, né? Mas quando a gente fala de segurança, isso fica meio obscuro para a gente,
Por quê? É um assunto novo e quando começa essa questão de vulnerabilidade a aparecer, nesse caso aí de um reset de senha, de automatizar esse processo, a gente sempre tem que ter um pé atrás com relação às informações que a gente está mandando. E aí eu tiro o chapéu ali de segurança e passo essa orientação como uma orientação pessoal mesmo, não só para essas questões, porque a gente sabe, como você comentou, tem comércio utilizando essa parte mais corporativa, mas também o WhatsApp é uma ferramenta de ponta a ponta de comunicação. Então, Uhum. eu particularmente não uso muito essa parte da IA deles, tá? Mas é, pelo que eu converso ali, tem um pouco de contato com o pessoal que utiliza no dia a dia, eles ainda ficam com um pé atrás ali, porque eles não sabem para onde está indo essa informação, quem tem acesso nessa informação, né? Até a meta divulgar ali quais são as questões de segurança que eles estão levando com relação a essa parte de IA, dito ali efetivamente, né? Eu ainda vou ter um pezinho ali atrás com relação a isso. Em todo caso, toda IA é bem-vinda, né, para testar, para usar, desde que seja utilizado com responsabilidade. Pois é. E aí, assim, o WhatsApp é um universo paralelo, né? E assim como você tem grandes empresas trocando mensagem com consumidores, você tem grandes varejistas estimulando, né, toda a jornada de compra pelo WhatsApp. Me preocupa um pouco do que pode acontecer aí, porque essa inteligência artificial vai estar monitorando, mesmo sem a sua autorização. Sim, exato. Esses dias, eu não vou lembrar a loja, enfim, mas eu coloquei um item do carrinho, simplesmente eu entrei na loja, estava logado, né, numa loja online, coloquei o item do carrinho e acabei fazendo outras coisas e depois eu ia voltar. 5 minutinhos depois eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Não, a gente viu que você Esse é o colocou seu esse item carrinho. aqui no carrinho e tal, finaliza sua compra. Eu falei, caramba! É porque assim, eu já estava logado, obviamente, eles já tinham meus dados, mas eu falei, caramba, tipo, isso é só o começo, né? Essa questão de recuperação de carrinho e tal, isso acaba tendo um retorno ali. Se alguém fala, vou comprar coisa, geralmente a pessoa coloca no carrinho, vai lá e compra e tal. Mas é um dos usos que está tendo essa questão de IA, mas é aquilo que eu falei, tem que utilizar com forma, vamos dizer assim, né, de forma responsável. E Uhum. quando você está digitando ou imputando ali informações, tem que sempre pensar duas vezes, não só no âmbito corporativo, mas no âmbito pessoal também. Que tipo Sim. de informações é aquela, né? O que eles vão fazer com a informação? Eles falam de acordo com o termo de uso. O termo de uso eles podem mudar a qualquer momento, eles mandam uma mensagem e falam, mudamos o termo de uso. Uma questão que eu gostaria de comentar sobre isso é a questão do nome de usuário agora no WhatsApp, né? Daquele Sim. arroba que agora vai ser, em vez de você precisar ter efetivamente ali um número único, vai ter ali aquela questão de arroba, de nome de usuário, atrelado ali àquela sua identidade. Então, isso é bom e ruim, porque é uma camada mais de segurança que eles geram ali, né? Porque se você entra ali em contato com grandes empresas que já tem o selinho azul, já tem a autenticação já dela feita, você fala, estou no canal correto da empresa que eu quero falar, né? O arroba, ele pode ter, por exemplo, um L a mais, um ponto a mais, algo nesse sentido, que pode induzir a pessoa ali a passar informação que não deveria, né? Então, assim, por um lado é bom, porque é uma vertente a mais ali de segurança, para o outro você acaba gerando uma outra vertente de exposição que hoje você para ter para a galera dar esse tipo de golpe ou algo assim do tipo, eles precisavam comprar uma linha, né, um chip ali, seja um eSIM ou um chip físico mesmo, e ter todo aquele trabalho de pegar a foto da pessoa falando, ó, oh, mãe, pai, tô aqui, ou esse aqui é meu número novo, faz um Pix para mim, e tem muita gente que acaba caindo nisso, e agora vai ser com arroba. Então, vão ter Pega o seu arroba do Instagram e exato, entendeu? Troca um L, coloca um ponto, um underline, alguma coisinha assim, a pessoa já bate o olho e fala, putz, é o Luiz aqui, tá com a foto dele, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida, mas a gente sabe que pessoas usam ela para o mal. Então, assim, uma recomendação que eu sempre dou
use com responsabilidade, independentemente se é o seu uso corporativo, se é o uso pessoal, sempre tenha atenção nas informações que são passadas, né, que você está passando para a IA. Uhum. Bacana, Luiz. Muito bom falar com você. Daria uma conversa aqui de 5 horas. Facilmente, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e espero que a gente possa falar em breve. Concordo, Jaqueline. Estou sempre às ordens aí, precisando, é só chamar. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigada, Gabriel. Muito obrigado, Jaqueline. Desejo uma ótima semana para você. Obrigadão para você também. Obrigado, Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até mais. Oi, Abraço, pessoal. Então me conta, Luiz, existe uma preocupação muito grande com esse avanço das nossas vulnerabilidades, o crescimento das falhas em cibersegurança, os aumentos dos ataques, enfim, o Brasil está entre os líderes aí em recepção de ataques, em vulnerabilidade, e agora a gente ainda tem o adicional da inteligência artificial, cujo um dos temas é a vulnerabilidade das plataformas digitais especificamente, né? E com a IA generativa, você acaba tendo que lançar mão de recursos que antes estavam restritos ao ambiente corporativo, como Zero Trust, e acabar usando isso de forma massificada. Como é que você vê esse avanço e quais são os riscos que você identifica que nós estamos mais expostos? Perfeito. Bom, eu vejo isso como duas vias, tá? Na primeira questão com relação à agilidade e praticidade das coisas, quando a gente fala de IA, a gente não está falando só daquela IA que você faz uma pergunta, assim, previsão do tempo, quais são os melhores voos da região. Você pode usar a IA para fazer isso sim, mas a IA do contexto corporativo é de, por exemplo, num chatbot onde um cliente precisava ligar para sua central para pedir uma segunda via de conta, por exemplo, o chatbot já resolve isso muito mais prático, né? Uhum. Então, das vias positivas é isso, você ganha praticidade. A outra via é justamente essa questão de risco que isso traz na pipeline das empresas. Por quê? Uma vez que você faz uma automação, você dá a ela privilégios na sua infraestrutura. Então, você tem que dar acesso ali, por exemplo, a sua parte ali, né, do seu banco de dados, para que ele possa ali, por exemplo, no caso da Meta, aconteceu a exploração de um reset de senha sem verificação de contas, né, ou a verificação de forma incorreta. Mas, quando você faz essa questão de atribuir um privilégio excessivo no seu chatbot, na sua IA, você abre sim esse vertente que a gente chama de mais uma vertente de exposição que você tem como vazamento, que você pode ali ter um data leak com relação aos dados da sua empresa de uma forma totalmente direta. E hoje, esse vetor, ele tornou um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil a vida do atacante. Por quê? Uma vez, para você gerar um comprometimento de conta, você precisava enganar uma série de pessoas para você conseguir essa série de contas. Uhum. Mandando ali um link falso para ele preencher o usuário e senha, falando que era um procedimento do banco e por aí vai. E hoje, o que o atacante precisa? Convencer aquele chatbot, aquela IA, que ele é realmente o dono da conta, a pessoa ali do outro lado que precisa daquele reset de senha. E foi justamente esse o caso da Meta, tá? Então, teve essa exploração ativa de mais de 20 mil contas, efetivamente. Aconteceu essas falhas com relação a, por exemplo, demorar a identificação, né? Então, imagina, o pessoal que fez esse ataque conseguiu rodar em mais de 20 mil contas e conseguiu acesso nessas contas, dentre elas a conta antiga da administração Obama lá dos Estados Unidos, né, e começaram a fazer postagens ali que não tinha muito a ver com o perfil. Uhum. Então, foi depois de muitas horas, quiçá dias, que a Meta foi identificar isso, sabe? Uhum. Então, assim, é uma questão
o principal risco que eu vejo, se a gente fosse resumir numa única frase ali, é governança de IA. Por quê? Muitas empresas querem reduzir custo, ou seja, automatizando processos para conseguir tirar pessoas ali da operação e colocar um chatbot, uma IA, para fazer aquele trabalho mais repetitivo, aquele trabalho mais de, vamos dizer assim, mais prompt, né? Então, aquele trabalho que já tem um roteirinho, é do começo ao fim, assim, assado, substitui por em vez de você pagar um salário para uma pessoa, você paga uma mensalidade de uma IA, por exemplo. Porém, sem essa questão de governança de IA, fica extremamente difícil você ter essa administração de segurança. E isso vai ser as empresas que a gente chama de AI First, que são empresas como a própria Nubank, que está entrando nisso, empresas de tech, principalmente fintechs, que começaram a olhar essa questão de AI First, estão começando a sentir que vamos sair do piloto, vamos jogar isso já em prod, que a gente vai ganhar tempo. Pode até ser num curto prazo, mas a médio e longo prazo isso pode gerar uma mega dor de cabeça, tá? Então é uma questão de governança de IA que as empresas simplesmente vamos usar porque o concorrente está usando, ou porque é legal, ou porque a gente consegue cortar custo de curto prazo, mas não olha para essa questão de governança, que é extremamente importante e que ainda é um assunto novo. Se você for ver ali essa questão de IA, surgiu ali 2020, 2021, esse boom, né, efetivamente, e pouquíssimas empresas hoje têm uma governança de IA. Antes da gente entrar no tema governança de IA, nós publicamos aqui no IP News, se não me falha a memória, na semana passada, uma pesquisa que fala que as empresas demoram 70 dias para corrigir uma falha, e você estava citando exatamente isso, né? Essa lentidão tem um preço que pode ser um preço bastante alto, não só para a empresa, quanto para o cliente. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esse assunto. Claro, e eu sei que talvez seja um assunto um pouco mais delicado, porque cada empresa tem um contexto e uma realidade diferente. Então, quando você fala em uma vulnerabilidade ou uma exposição, você não está só envolvendo, por exemplo, o time de segurança da empresa, você está envolvendo a área de negócios indiretamente, você está envolvendo o time de infraestrutura, DevOps ali, né, diretamente, e o time de segurança, que ele tem um papel ali de orientar e identificar, assim, vamos colocar numa timeline, identificar essas vulnerabilidades, primeira coisa. A segunda coisa no pipe de segurança, é entender como que aquela vulnerabilidade afeta, né, efetivamente a empresa, o negócio e afins, e a terceira é orientar os demais times a como deve ser realizada essa correção. E aí entra o pipeline, time de DevOps, aí entra, por exemplo, o PO fazendo ali a administração ali da demanda, né, para priorizar ou não. Quem trabalha com segurança hoje em dia tem sempre uma mente do tipo, prioridade 0, que é a mais alta ali, tem que ser a parte de segurança e correção de vulnerabilidades altas e críticas. Por quê? Se tem um vazamento, se tem uma exploração, e aí, não só no âmbito IA, mas até no âmbito de segurança em si, você acaba tendo essa exposição desnecessária da empresa, tá? Mas, como eu falei, por que é um pouco delicado? Porque cada empresa tem uma realidade diferente e vão ter times diferentes e valores de investimento anual diferente em segurança e infraestrutura. Então, às vezes você pega uma fintech um pouco mais enxuta, 50, 100 funcionários, e vai ter um investimento, obviamente, relativamente mais baixo que um Nubank, que um Itaú, que essas grandes big techs aí de instituições financeiras, né, e afins. Então, assim, essa questão de vulnerabilidade, ela tem que ser tratada, primeiramente, pelo time de segurança construindo uma política de gestão de vulnerabilidades e definindo ali, por exemplo, um SLA de correção. Olha, se identificado alta e crítica, ela tem que ser corrigida imediatamente. Se identificada média, é num X tempo. E aprovado isso pelos diretores. Que é isso? Uma coisa é você ter a informação no papel. A outra coisa é você tirar. Eu sempre brinco aqui com meus clientes ali, quando a gente faz reunião, que é o seguinte, o papel aceita qualquer coisa.
Se você colocar qualquer coisa no papel, ele vai aceitar. Sim. Só que tirar isso do papel é outros 500, porque exige envolvimento de demais pessoas, investimento de área, dinheiro, headcount, etc. Né? Então, assim, cada empresa tem uma realidade diferente, e com isso é definido na política de gestão de vulnerabilidades que você tem ali um quadro simples, né? Um quadro simples de SLA, informando ali quais são os tipos de criticidade, né? Crítico, alto, médio, baixo, informacional, que é geralmente o padrão, mas cada empresa pode adotar o seu no seu contexto, mas geralmente são essas, e o SLA ali de correção. O que é uma boa prática desses SLAs? Imediato, se for crítica ou alta, as empresas que trabalham por sprints, né? Então, sprints é um período de tempo que uma squad, um time tem para fazer as correções. Você fala assim, olha, para a média, eu consigo fazer isso em uma sprint e baixas até 2 sprints. E não só isso, você tem que ter mecanismos internos para controlar. Porque uma coisa, de novo, o papel está escrito que o SLA é esse, mas o que o time de segurança faz para controlar isso? Né? E existem diversos fatores, diversos contextos que pode ser fazer. Luiz, eu posso fazer isso num Excel? Pode. Se isso funcionar para o seu time, tá valendo. Sim. Luiz, eu tenho uma grana aqui, eu tenho soluções de ponta de mercado que fazem isso para mim automaticamente. Beleza. E isso vai de acordo com o contexto de cada empresa, tá? Então, por isso é uma questão importante. Antes dessa avalanche de IA generativa, a gente já falava e insistia na mensagem de que a segurança tinha que estar na raiz do desenvolvimento das aplicações. Você acha que a gente entrou nesse mar de IA generativa sem amadurecer essa ideia de desenvolver com segurança? Eu tenho certeza disso. A gente tem um termo para isso, tá? Que é o Security by Design, tá? O Security by Design, ele diz que você precisa, bem em termos leigos, tá? Desde o dia 0 da concepção de um produto, você já precisa pensar em segurança, tá? Então, eu estou desenvolvendo um sistema, sei lá, de empréstimo, que é um sistema extremamente complexo de se fazer, porque você tem número de cela, pagamento, enfim, validação de CPF, etc. E você tem que pensar, por exemplo, como que o usuário vai fazer a autenticação nesse sistema de empréstimo, como que ele vai fazer o envio do MFA, né, que é o Multi-Factor Authenticator, para ele conseguir ali acessar com segurança, se vai ser reconhecimento facial, etc. Ou seja, o Security by Design, ele pensa ali na parte de segurança desde o começo da concepção. A gente sabe que muitas empresas já começam, startups, né, começam com 1, 2, 10 pessoas e começa a crescer exponencialmente num número absurdo, e aí quando a empresa vê já está com 200, 500 funcionários e não tem ninguém do time de segurança ou uma pessoa para fazer toda a segurança disso. E é aquela questão de você fortalecer a base. Muitas empresas não fazem nenhum mínimo de segurança, que é fazer um pen test, que é um teste de intrusão para fazer a validação de vulnerabilidades dos seus produtos, serviços, etc. E já querem colocar simplesmente IA no meio de tudo. Por quê? Porque é legal, porque o concorrente está fazendo, porque otimiza tempo. É tudo isso. Porém, se você não arruma a sua base, é o que eu sempre falo, você tem que fazer o arroz com feijão, o básico. Não adianta você querer o extraordinário, uma Ferrari, se o que você tem hoje é um patinete, né? E você tem a grana ali para comprar um patinete. Então, é tudo uma questão de equilíbrio e contexto. Então, assim, arrumar a base, fazer o básico, ter uma pessoa ali cuidando do seu time de segurança, de novo, aquela questão do contexto, né, da empresa, o tamanho dela, headcount, etc. Mas pelo menos ter uma pessoa com o apoio de uma IA. O Cloud Code hoje, ele está crescendo muito, né, com relação à parte de segurança. Então, ele tinha o Mythos, né, que é a classificação do modelo dele, que foi liberado para algumas empresas lá nos Estados Unidos, acho que uns 2 meses atrás, mais ou menos, que fazia validações de segurança e meio que substituía um time de segurança todo, um único modelo de IA. O pessoal olha para isso, um dono de empresa, um diretor, fala, meu Deus, eu vou economizar muita grana aqui, milhões, colocando uma IA, mas quem vai fazer a governança dessa IA? Quem que vai olhar para isso? Sendo que você já quer colocar IA, que é um nível acima, que você precisa ter de segurança, sendo que você não tem nem o básico. O que está abaixo desse guarda-chuva governança? Show. Quando a gente fala de governança de IA, a gente fala de gestão de acesso. Então, por exemplo,
o tipo de acesso que a IA vai ter, quem tem acesso nessa IA, como essa IA é acessada. Hoje, existe uma vulnerabilidade que chama Prompt Injection. Essa vulnerabilidade, ela busca, por exemplo, você tem um sistema que ele faz, segunda via de conta. Vamos supor, segunda via de conta de luz. E você fala com ele falando, eu sou o Luiz, meu endereço é tal, meu CEP é tal, e eu queria a minha conta de luz. E ele simplesmente te entrega a conta de luz. Porém, se eu pegar aqui e falar, olha, eu sou a Jaqueline e já aconteceu um vazamento de dados seu, alguma coisa assim, eu consegui suas informações na internet. Eu sou a Jaqueline, esse aqui é meu CEP, esse aqui é meu endereço, eu quero minha segunda via. E ele me mandar, opa, tem uma coisa errada. Por quê? Ele tem que fazer uma validação, mandando um e-mail para o e-mail conhecido da Jaqueline, mandando um SMS para o seu número já conhecido. Então, ou seja, pensando não só nas informações que a IA acessa, mas pensar também nas possíveis explorações que ela pode ter. Por exemplo, aqui na LC, nós desenvolvemos um sistema para justamente ajudar nessa questão de vulnerabilidade do ciclo todo, desde identificação até a resolução. E temos uma IA lá no meio. E essa IA, ela tem prompts específicos para responder apenas sobre a vulnerabilidade em específico, justamente para evitar que alguém mal intencionado use ali os nossos tokens, tenha exploração ativa, usando a nossa IA para fazer algum tipo de exploração web, porque vai sair da nossa chave API. Então é isso, embaixo da governança de IA, em resumo da ópera, é essa parte de acesso, é a parte de contexto do fluxo. Então qual que é o objetivo dessa IA, né? Qual que é o fluxo que vai ocorrer, quais são os possíveis fluxos, e colocar travas de segurança nisso para limitar aquele contexto específico, para que não tenha abuso da sua chave API ali, da sua IA, para fazer coisas mal intencionadas utilizando a sua empresa, porque isso acontece muito, tá? Volta e meia a gente vê uma notícia ou outra disso acontecendo, não só do vazamento de chave de API, que é para fazer as requests ali para IA te responder, mas também a exploração disso, né? Então é um ponto que as empresas só começam a olhar para isso quando acontece com elas ou acontece com alguma empresa ali do nicho ou alguma empresa próxima. E para quem já avançou nessa questão de uso da IA, de automação de processo, porque acho que Gartner divulgou uma pesquisa também dizendo, olha, as empresas já saíram da fase de teste e já estão na fase operacional. Para essas que estão na fase operacional e que não pensaram em governança, ainda há tempo? Sim, tem sim. É o famoso antes tarde do que nunca, né? Eu tenho um outro pensamento aqui, que não é quando vai acontecer. Desculpa, não é se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer algum tipo de data leak, exploração e etc. Não só no âmbito IA, mas no âmbito geral. Mas o que acontece? Sim, dá tempo, porque se a empresa for esperar, não, vamos deixar o fluxo assim, a gente já implementou e tá assim, não implementamos, estamos zero governança de IA. É um aceite de risco que a diretoria está fazendo, falando, olha, a gente tem um produto no ar, e aí, seja qual produto for, independentemente disso, e a gente tem o aceite de risco. Qualquer problema que acontecer nisso, com relação à exploração dessa IA, vulnerabilidade, etc., quem responde nisso são os diretores. Que é eles ali que assinam ali, né, no frigir dos ovos ali, a responsabilidade da empresa. Né? Quando você fala do Bacen, por exemplo, são os diretores estatutários, e por aí vai. Então, assim, ainda essas empresas que implementaram e estão nessa fase de, eu chamo de teste em prod, né, porque é uma questão ali que realmente é um campo desconhecido que o pessoal está desbravando agora. E a gente está apoiando, por exemplo, empresas que implementou IA, galera, vocês têm que aprender IA, fizemos academia de IA, explicamos a questão de IA básica, bem assim, para leigos mesmo, tem pessoal de RH fazendo automação, pessoal do financeiro, que nunca teve esse contato com infra, com IA, teve essa questão da capacitação, e agora a gente está orientando eles a fazer o processo de governança disso, que é, por exemplo, colocar alguns limites
quando você tem uma IA Enterprise, como, por exemplo, no Cloud Code, você consegue colocar restrições de, por exemplo, olha, quando você receber algum tipo de senha, você simplesmente vai se negar a responder o cara falando, ó, essa senha que você me passou é uma senha, né, efetivamente, você vai ter que rotacionar essa senha e a gente não vai continuar aqui a conversa porque você colocou uma informação sensível da empresa nessa conversa, sabe? Então, são essas coisas básicas que isso daqui é configurável em poucas horas pela empresa, claro, com um especialista ao lado, né, efetivamente, mas você consegue ter essas restrições para identificar, e não só identificar, ter um monitoramento contínuo disso é primordial, tá? Porque não adianta nada você também colocar um controle e você não acompanhar isso, porque controles devem evoluir, porque as vulnerabilidades evoluem também. Então, se você falar assim em prompt injection, que é aquela questão que eu comentei, de imputar um prompt malicioso ou algo assim do tipo, para te instigar e a te passar a informação que não deveria, 2-3 anos atrás, uns 4 anos atrás, isso seria conversa de doido, né? Como a gente fala aqui. Mas, enfim, eu acho que é esse o ponto de vista. Dá tempo, sim, antes tarde do que nunca, mas começar essa questão de monitoramento, e não só monitorar uma vez, estabelecer o processo, mas ter esse processo de monitoramento contínuo. E existe alguma recomendação para as empresas que ainda não definiram as suas estratégias de IA, mas têm os seus funcionários utilizando IA sem nenhuma padronização? Como é que você vê isso? Tem alguma recomendação para isso? Tem, com certeza. E eu falo que deve ser a realidade de quase, não vou falar 100% das empresas, mas boa parte das empresas é a realidade hoje, tá? Mas, sim, a primeira, assim, é uma recomendação que eu dou, que é chave, assim, de ouro, que eu já até comentei aqui contigo, que é, faz o básico bem feito. O arroz com feijão. O que seria o arroz com feijão nisso? Libera as licenças, as questões de uso de IA, mas com controles. É aquilo que eu te falei. Eu não vou simplesmente liberar uma licença de Cloud Code, de GPT, etc., para um time de tecnologia de 100, 200 pessoas, só entregar o acesso para ele e falar, ó, se vira. A maioria não vai nem saber o que fazer, se você não tiver uma orientação, né? Sim. Então, a primeira coisa é, você pode sim liberar esse acesso, ele tem que ser, vamos dizer assim, algo que você tenha que fazer de forma centralizada, então centralizar uma pessoa, um time para cuidar desses acessos e olhar para isso, principalmente porque tem uma questão de budget envolvida, né? Então, eu não sei se você chegou a ver, mas uns meses atrás, a Uber estourou a quantidade de budget que ela tinha de IA para o ano todo em 4 meses. Por quê? Ela não tinha governança de IA. Ela simplesmente liberou para os funcionários, falando, usem. Usa. Em 4 meses, foi toda a verba que eles tinham definido para o resto do ano. Então, entendeu? Tipo, 1/3 do ano, acabou a verba. Ele fala, putz, agora a gente tem que ter a governança. Então, assim, impor esses limites, não só essa questão de segurança, que é essa questão dos prompts, né? Então, não pode colocar senha, não pode colocar informação confidencial, fazer esses bloqueios básicos, também fazer esse controle de budget, cada pessoa, cada conta aqui vai ter, sei lá, $100 para usar de API por dia, bateu isso, vai a aprovação para o diretor, e o diretor tem que aprovar porque vai sair do budget, né? Então, é o básico. E não só definir esses processos, mas documentar. Tem uma ISO, que é a 42001, que é basicamente um framework de segurança que cuida dessa parte de IA. E ela é recente, ali de 2022, 2023, são alguns itens, né, de segurança, a maioria que eu já citei, tá? Mas itens básicos que você precisa ter na sua política, e aí você pode criar, por exemplo, uma política de IA, ou você fala, putz, Luiz, eu sou muito pequeno, não quero criar uma política, não tenho mão para isso, eu posso simplesmente editar minha política de segurança, que é a política de segurança da informação, colocar um capítulo lá, olha, regras para uso da IA. As regras aqui, a gente tem o prompt já personalizado, cada funcionário vai ter uma cota diária que pode utilizar da IA, a IA tem que ser feito tem que ser o uso realizado com responsabilidade, e existem controles de monitoramento e realmente implementar esses controles, que é o que eu te comentei, o controle de prompt, de budget, etc. Por quê?
Uma vez documentado isso e divulgado para os colaboradores e passada essa devida orientação, você fala, olha, existe a política ou o parágrafo ou o que seja ali, depende do contexto da organização, falando sobre essa questão de IA, existe o processo do tipo, desde como o colaborador solicita o acesso à IA, até como que ele usa no dia a dia, como é um processo de remover esse acesso em caso de desligamento desse colaborador, desse parceiro, enfim, e monitorar isso, né? São esses 3 principais passos. Porque se você não monitora nenhum dos 2 ali, então, por exemplo, a política, você tem que rever uma vez ao ano, porque vai mudando e vai mudando muito rápido. Então, você tem que fazer essa validação da política para ver se aquele contexto, aquela realidade ainda está sendo a sua, né, da empresa, e também essa questão de evoluir muito rápido, né, não só a questão de vulnerabilidade, mas de novidades mesmo. Então, às vezes a IA que você está usando já está ultrapassada, ou o modelo dela está ultrapassado, e você consegue atualizar isso com um monitoramento contínuo. Bacana. Então, você está dizendo que vai precisar de um profissional dedicado a essa gestão de IA. Praticamente. Praticamente. E já existe o nome para essa função? Olha, um nome oficial eu acho que não, mas o mais próximo disso seria alguém de segurança. Por quê? Tá. Quando você tem uma pessoa que trabalha com segurança da informação, ela já tem um básico em mente. O princípio de menor privilégio. Por exemplo, quando você vai dar um acesso, esse princípio de menor privilégio se essa pessoa vai precisar, por exemplo, fazer uma consulta em banco, eu vou dar o acesso de consulta em banco. Para que eu vou colocar um acesso de escrita em banco, né, em banco de dados? A IA vai ser a mesma coisa. Ele vai usar o mesmo princípio de menor privilégio. Essa IA vai fazer consulta em banco. Para que eu vou fazer, dar um acesso para ela escrever informação em banco também? Então, assim, um profissional de segurança seria ideal. Por quê? Luiz, por que não tem um especialista em IA? A IA está há 4, 5 anos no mercado. Então, é muito difícil você se especializar num campo novo. Sim. Né? Tem até algumas pessoas que se intitulam isso, e tudo bem, né? E cada empresa tem um nome, né, de cargo, de vaga, etc. Mas eu acho que eu daria algo no sentido de contratar uma pessoa sênior, né, de segurança da informação, seria ideal para começar essa questão de governança de IA, tá? Porque já é uma pessoa que tem em mente os princípios básicos de segurança, que a gente chama que é o CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E pensando nisso, você só muda do contexto, do fator humano para o fator IA. Bacana. Nós começamos falando sobre vulnerabilidade de Meta, e eu gostaria de concluir também falando sobre Meta, mas com um olhar do WhatsApp. A Meta está introduzindo e já abriu a IA generativa dentro do WhatsApp. Qual é o risco disso? A gente tem vários processos, inclusive o Brasil, acho que é o segundo maior cliente de WhatsApp. Você tem pequenas empresas, você tem e-mail usando o WhatsApp para fazer vendas, para trocar informações, e agora você tem a inteligência artificial ali monitorando tudo que a gente está falando no WhatsApp. Exato. Como é que é isso? Boa. O que acontece? O pessoal, eles têm uma falsa impressão de segurança, porque o WhatsApp tem aquele slogan lá, segurança de ponta a ponta com relação à privacidade das conversas. Mas quando a gente fala de IA, ele não está falando que em nenhum momento que é de ponta a ponta da IA, e essa IA, ela é feito o processamento do lado deles. Então, o que a gente manda para a IA, né, se você der um @meta ali e conversa com ela, manda gerar imagem, enfim, pergunta ali algumas coisas, você está mandando essa informação para o servidor de processamento deles, ali a cloud, e ele vai te devolver isso, né? E você, ali como um usuário comum, fala, estou mandando essa informação, ele está me devolvendo e pronto. Tá lindo. Então, tá indo, tá funcionando, eu estou conseguindo fazer o que eu queria, resolver minha dor ali, minha situação. Porém, a segurança disso, hoje a gente tem pouquíssima visibilidade do que está sendo feito, né? E essa questão do Instagram,
ainda nesse contexto de meta, acende esse alerta. Por quê? Hoje, eles começam com algumas configurações de IA lá dentro. Então, tem algumas restrições ali de termos que você usa, não usar a pessoa publicamente exposta, enfim, tem algumas travas de segurança que é o normal de algumas IAs ali, efetivamente, né? Mas quando a gente fala de segurança, isso fica meio obscuro pra gente. Por quê? É um assunto novo e quando começa essa questão de vulnerabilidade a aparecer, nesse caso aí de um reset de senha, de automatizar esse processo, a gente sempre tem que ter um pé atrás com relação às informações que a gente está mandando. E aí eu tiro o chapéu ali de segurança e passo essa orientação como uma orientação pessoal mesmo, não só para essas questões, porque a gente sabe, como você comentou, tem comércio utilizando essa parte mais corporativa, mas também o WhatsApp é uma ferramenta de ponta a ponta de comunicação. Uhum. Então, eu particularmente não uso muito essa parte da IA deles, tá? Mas pelo que eu converso ali, tem um pouco de contato com o pessoal que utiliza no dia a dia, eles ainda ficam com um pé atrás ali, porque eles não sabem para onde está indo essa informação, quem tem acesso nessa informação, né? Até a Meta divulgar ali quais são as questões de segurança que eles estão levando com relação a essa parte de IA, dito ali efetivamente, né? Eu ainda vou ter um pezinho ali atrás com relação a isso. Em todo caso, toda IA é bem-vinda, né, para testar, para usar, desde que seja utilizado com responsabilidade. Pois é, e aí, assim, o WhatsApp é um universo paralelo, né? E assim como você tem grandes empresas trocando mensagem com consumidores, você tem grandes varejistas estimulando, né, toda a jornada de compra pelo WhatsApp, me preocupa um pouco do que pode acontecer aí, porque essa inteligência artificial vai estar monitorando, mesmo sem a sua autorização. Sim, exato. Esses dias, eu não vou lembrar a loja, enfim, mas eu coloquei um item do carrinho, simplesmente eu entrei na loja, estava logado, né, numa loja online, coloquei o item do carrinho e acabei fazendo outras coisas, e depois eu ia voltar. 5 minutinhos depois eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Não, a gente viu que você colocou esse aqui no carrinho e tal, finaliza sua compra. Eu falei, caramba! É porque assim, eu já estava logado, obviamente, eles já tinham meus dados, mas eu falei, caramba, tipo, isso é só o começo, né? Essa questão de recuperação de carrinho e tal, isso acaba tendo um retorno ali. Se alguém fala, vou comprar coisa, geralmente a pessoa coloca no carrinho, vai lá e compra e tal. Mas é um dos usos que tá tendo essa questão de IA, mas é aquilo que eu falei, tem que utilizar com forma, vamos dizer assim, né, de forma responsável, e quando você está digitando ou imputando ali informações, tem que sempre pensar 2 vezes, não só no âmbito corporativo, mas no âmbito pessoal também. Que Sim. tipo de informações é aquela, né? O que eles vão fazer com a informação? Eles falam de acordo com o termo de uso. O termo de uso eles podem mudar a qualquer momento, eles mandam uma mensagem e falam, mudamos o termo de uso. Uma questão que eu gostaria de comentar sobre isso é a questão do nome de usuário agora no WhatsApp, né, daquele Sim. arroba que agora vai ser, em vez de você precisar ter efetivamente ali um número único, vai ter ali aquela questão de arroba, de nome de usuário, atrelado ali àquela sua identidade. Então, isso é bom e ruim, porque é uma camada mais de segurança que eles geram ali, né, porque se você entra ali em contato com grandes empresas, que já tem o selinho azul, já tem a autenticação já dela feita, você fala, estou no canal correto da empresa que eu quero falar, né, o arroba, ele pode ter, por exemplo, um L a mais, um ponto a mais, algo nesse sentido, que pode induzir a pessoa ali a passar informação que não deveria, né, então, assim, por um lado é bom, porque é uma vertente a mais ali de segurança, para o outro você acaba gerando uma outra vertente de exposição que hoje, você, para a galera dar esse tipo de golpe ou algo assim do tipo, eles precisavam comprar uma linha, né, um chip ali, seja um eSIM ou um chip físico mesmo, e ter todo aquele trabalho de pegar a foto da pessoa falando, mãe, pai, eu tô aqui,
ou, esse aqui é meu número novo, faz um Pix para mim, e tem muita gente que acaba caindo nisso, e agora vai ser com arroba. Então, vão ter... Pega o seu arroba do Instagram e... Exato, entendeu? Troca um L, coloca um ponto, um underline, alguma coisinha assim, a pessoa já bate o olho e fala, putz, é o Luiz aqui, tá com a foto dele, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida, mas a gente sabe que pessoas usam ela para o mal. Então, assim, uma recomendação que eu sempre dou é use com responsabilidade, independentemente se é o seu uso corporativo, se é o uso pessoal, sempre tenha atenção nas informações que são passadas, né, que você está passando para IA. Uhum. Bacana, Luiz. Muito bom falar com você. Daria uma conversa aqui de 5 horas. Facilmente, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e espero que a gente possa falar em breve. Concordo, Jaqueline. Estou sempre às ordens aí, precisando, é só chamar.